E aí pessoal, tranquilo? Espero que sim. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo diferenciado, o primeiro desse tipo no canal. Eu vou estar customizando este controle do Xbox One Series S. Então ficou curioso? Fica com a gente depois da vinheta. Vamos fazer um unboxing aqui das peças que eu comprei para poder customizar o controle. Bora lá, vamos ver juntos. Então aqui, ó, tem várias coisas. Primeiramente, 2 grips para os analógicos na cor vermelha. Os botões customizados, preto e vermelho, depois vai ficar melhor de vocês visualizarem no controle. Lateral de um lado e do outro, o acabamento. A parte de baixo do controle, a estrutura principal com a tampa. E por último, a parte de cima. O controle de branco vai ficar preto e vermelho. Vai ficar legal, hein? Vai ficar legal, né? Vai ficar bem diferente, né, bem pai? Diferente mesmo. Verdade. E olha que legal, veio os parafusinhos também. Boa. Aí sim, chique. Conjunto completo. Sensacional. Agora eu vou trazer o controle para a mesa com as ferramentas que eu vou utilizar no vídeo. O controle está funcionando, deixei ele como se vocês fossem customizar aí na casa de vocês, ó. Tá com a pilha e tudo mais. Tem modelos que vão ser a bateria, aí o esquema vai ser outro, mas esse aqui que é a pilha, vocês têm que tirar a tampa dele. Inclusive essa Toshiba aqui, a gente já fez vídeo no canal do que a gente achou, teste, vídeo completo mesmo. Remove as pilhas, aqui no de vocês vai ter um parafuso central, no caso desse controle não tem, porque está quebrada a sede do parafuso. Mas aí vocês têm que furar o adesivo original aqui no centro, porque senão não tem como desmontar, beleza? Então um parafuso fica aqui. Então a chave que eu vou utilizar é essa aqui, a Torx T8. A numeração tá até aqui, meu pai colocou na chave, escreveu pra gente não se confundir, porque a 6 é bem parecida. A diferença é que a 8 tem um furinho lá no meio dela, no meio da estrela. Enquanto a 6, porque ela é muito pequena, é o formato da estrela, porém ela não tem um furinho no centro. Beleza? A 6 a gente vai usar internamente, já mostro daqui a pouco. E a 8 a gente vai usar para desmontar a carcaça. Então, para tirar essa lateral, as duas laterais, é bem simples, mas tem que ter a ferramenta certa, uma espátulazinha tipo essas aqui, ó, que eu vou utilizar. Vou utilizar essas duas porque é bem melhor de desmontar com elas. Eu até tenho uma mais brutona aqui, porém eu prefiro mais as fininhas. E aí eu vou começar perto do gatilho, eu apoio ele na mesa, e aí tem vários dentes aqui, vários apoios. Dentre esses apoios, eu vou procurar o espaço vazio, vocês também procurem o espaço vazio. É um dente só que tem na frente e o espaço vazio já vem logo em seguida. Aí vocês enfiam aqui, esse controle vai ser um pouco mais fácil do que o de vocês, ele já está até abrindo. O de vocês não vai abrir assim, a não ser que tenha algumas travas quebradas. Esse aqui tem várias travinhas quebradas, mas não importa, o método que vocês vão usar é o mesmo. Enfia nesse primeiro vão, depois aqui nesse segundo vão, pulando os dentes. E o detalhe, tem a parte interna do controle, dá para ir lá para dentro do controle, cuidado. Vão com a ferramenta bem em pé para poder só pegar a carcaça lá de dentro, vocês já vão entender. E aí force para fora. Depois que vocês forçarem para fora, vocês não vai sair tão fácil assim, tá galera? Esse aqui já está quebrado algumas travas. Depois que vocês chegarem nesse ponto aqui, vocês vêm forçando aqui esse canto, a curva é a pior parte. Vocês vêm de cima, de onde vocês já desencaixaram, até destravar aqui, vira o controle ao contrário e continua destravando aqui, até chegar na frente. E aqui ele vai pular, tá? Então recomendo que vocês estejam em cima da mesa, beleza? Esse foi fácil porque tem várias travas quebradas. Olha aqui, eu vou pegar o novo versus o antigo para vocês poderem ver quantas travas estão quebradas, ó. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 travas originalmente. Essa aqui tem 1, 2, das 7, 4 estão quebradas no branco e todas estão perfeitas no preto. Por isso foi fácil de tirar. Então o lugar que vocês vão enfiar a ferramenta é exatamente aqui, onde não tem os dentes, e depois aqui, como eu mostrei anteriormente. Aqui também tem esse espaço sem dentes, então mais os lugares mais aqui que vocês vão aproveitar. Continuar a tirar o outro lado. Mesmo esquema, só que agora está ao contrário. O gatilho está aqui, começa por aqui, no canto perto do gatilho, na parte que não tem a trava. Depois, segundo lugar, sem a trava, lá na frente, força. Segura aqui, vira o controle numa melhor posição para você. E continua aqui. Vira o controle ao contrário para pegar nessa parte aqui de trás.
E vai forçando. E dá para puxar também o outro lado enquanto isso, para não fechar de novo, vocês seguram com o dedo o outro lado. Então agora, para desmontar o controle em si, que agora foi só acabamento, Torx T8 tem 5 parafusos, aquele do meio que eu tinha mostrado para vocês, que não tem mais, e 4 na extremidade. Aqui embaixo tem um, aqui em cima tem outro, aqui também, e por último embaixo, 4 parafusos. Com mais aquele do meio, 5. 5, Né? Mas é o do isso meio aí. tá quebrado. Aham, exato. Falta só esse aqui. Quando ele tá muito agarrado, eu utilizo a pinça fininha. Quando ele agarra lá, eu pego ele com a pinça assim, ó. Deixar os parafusos de lado aqui, essa bancadinha boa que tem magnetismo ali, ó. Tem um ímã aqui no canto que o parafuso tem. fica agarrado, é muito legal. Então voltando para o controle, agora já dá para tirar a carcaça. Vou começar por cima. Como é que eu faço? Eu apoio os 2 polegares como se eu fosse jogar. Eu apoio os polegares aqui e puxo na lateral para poder tirar a tampa, o acabamento superior. Ah, um detalhe, tem que remover antes, vocês viram, não passa se não remover os grips. Foi até bom isso ter acontecido. Removam qualquer tipo de grip que vocês tenham no analógico, senão ele não passa no buraco. Agora sim, ele vai passar. Vou fazer de novo, que ele deu uma agarradinha, um dedo no analógico. Puxa para cima, pronto. Então a carcaça, tampa superior, removida com sucesso. Por isso que não tem o parafuso no meio, ó, tá vendo? Quebrou a sede, ó lá. A sede está quebrada. Tombo faz isso aí. A gente até consertou a outra ali com cola Super Bonder e aquela... Algodão. É, algodão e cola Super Bonder. Inclusive fica bem forte, né? E fica bem forte. Olha lá. Nosso serviço ficou até que bem robusto. Fica bem preenchido. A gente até desgastou depois com a Dremel. É, a gente fez em todos, praticamente. Porque tava tudo quebrando, né? É, estavam todos quebrando. E em cima também, mesmo esquema. Mais e menos, que indica lá ó, a posição da pilha, essa parte sempre fica presa na carcaça. Então, não se preocupem com esse lado. Se preocupem com o outro lado, que é o lado onde vocês conseguem ver também a placa e essa conexão para quem usa o pack de bateria nesse controle. Então, fiquem observando ali porque a gente vai apoiar ele na mesa e vai levantar delicadamente para aquilo ali não forçar, porque pode quebrar. Se quebrar, já sabem, né? O controle vai pro saco. Então pronto. Ah, já está exposto todo o controle, a placa e a carcaça está na mão. Um detalhe também é que a carcaça tem essa parte aqui, que é onde faz o contato com a placa, do contato da pilha, que é bem frágil, olha lá. É um pescocinho de nada, então cuidado com isso aí também. Se estiver fazendo muita força, para, volta e faz de novo, porque não tem que fazer força nenhuma, tem que estar com paciência. Detalhe importante também, aqui tem 4 fios de cada lado soldados, preto e vermelho. Aqui são 4 fios, esses primeiros, preto e vermelho, são do motor principal que vibra o controle inteiro. Tem 2, do outro lado é espelho desse aqui. E tem também o outro preto e cinza, esse aqui é da vibração dos analógicos, dos gatilhos. Tem um motorzinho aqui também, ó, bem pequenininho. Quando você atira em alguns jogos, dá o feedback para vocês. Ele vibra aqui o gatilho. Fechou? Então, vou pegar os aparatos para poder tirar as soldas dos fios e a gente já volta quando o ferro estiver quente. Então agora o ferro já está quente. Vou estar estanhando a ponta do ferro. Não faço na reta da placa para não cair nada lá. Pronto. Eu ia até tentar fazer sem tirar, mas é muito curto o fio e pode arrebentar. Melhor não. Falando em arrebentar, cuidado que tem plástico aqui em volta. Eu só não pintei porque já está pintado, que eu abri esse controle uma vez. Então vermelho no positivo, azul no negativo. Foi o que eu usei. E no caso do motor de cima, eu usei o cinza no vermelho e o preto, o fio preto na cor azul. Outra dica que eu vou dar para vocês é passar um durex em volta do motor para prender ele. Cuidado para não encostar o ferro no gatilho, senão derrete na hora. Vou fazer uma limpeza aqui. Vou utilizar o enxugador para ver se ele puxa aquilo ali.
Vou estar usando aqui o sugador de solda pra gente poder, daqui a pouco eu mostro pra vocês qual que é, pra gente poder tirar esse excesso de solda aqui. Deixa eu ver, ficou na ilha. Vou deixar assim. Eu nem vou tirar não, eu voltei ela pra ilha, ó. Vou deixar aqui, facilita na hora de soldar novamente. Sim. Vou limpar aqui. Então aqui, como eu havia falado, já está colado com durex. Colei essa parte, porque aí quando vira, o motor não cai. Já aconteceu comigo algumas vezes do motor cair, principalmente quando ele está soldado na placa. E é péssimo, né? Porque dá um tranco e pode estragar a ilha de solda. O motor é bem pesado, comparando com o tamanho da ilha. Então, antes de desoldar aqui, vocês já prendem o motor, porque antes de virar o controle, sabe? Porque você tirou tudo, o controle está assim, desse jeito. Você esquece e vira ele, por exemplo, que eu vou precisar virar para destravar o LB e o RB. A gente vai ter que tirar ele, senão não libera a placa de baixo. Como vocês podem ver, tem duas linguetas aqui, ó, de plástico e mais essa aqui que segura o conector de carga do controle. Então não tem como tirar a placa inferior sem remover essa parte da frente. Então bora lá. Agora o próximo passo, eu vou remover até a parte da frente antes de tirar aqui para não ficar o cabinho vulnerável ali. E outra coisa, quando vocês tiram a carcaça, o gatilho fica empurrando o botão para cima, tá vendo? Então tá o tempo todo forçando. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: pega por baixo, segura os dois gatilhos com o dedo, o mindinho e o indicador, para liberar e aliviar a pressão nesses dois, para daí sim vocês conseguirem soltar aqui. Para soltar, eu empurro para cima. Aqui tem duas travas, tá vendo? Dois pinos, olha só, viu? Pegou aí? Sim. Esse aqui tá levantado e esse aqui ainda tá travado. Levantei um lado, vou levantar o outro e ele vai pular. É assim mesmo, é força. Tem uns que vão mais fácil. Dá até para você empurrar com o dedo para frente, para ele ir destravando. Pronto. Destravado. Vocês continuam segurando o gatilho. Remove a parte da frente aqui, ó, a parte central. Pronto, saiu. E agora ele tem dois ganchinhos aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, ó. O botão tem um ganchinho que ele fica preso na estrutura principal, para evitar do botão ficar bobão aqui na quina. É um limitador, quando você pressiona, quando ele volta, ele tem um batente. Então vocês têm que dar um leve para cima para desviar daqui. O outro lado também é a mesma coisa. Então um lado já está solto, agora é só liberar o outro. Então agora que o lado de cá já está solto, é só empurrar esse outro lado para cima, tem a mesma travinha, um batente, e liberar. Pronto, liberamos. Ele encaixa, olha aqui em cima, ele tem um pescoço que o botão do clique do RB e LB está bem aqui atrás. Então, para esse acionamento acontecer, ele tem um pescoço que ele entra e passa por baixo aqui dessa parte. Tá vendo só? Pegou bem? Pegou. Então, ó, quando eu remover o botão, só puxar para frente agora, vocês vão reparar bem. Agora finalmente posso aliviar a pressão da mola, o dedo já tá até dando cãibra aqui. Porque ele força, olha o limite da mola, tá vendo? É isso aqui que ela fica forçando o botão para cima. Essas duas barbatanas aqui do botão, elas vão aqui no controle, ó. Elas entram por baixo e acionam o clique lá atrás. Então é por isso que esse botão, ele é bem delicado. Aqui também tem esses dois chifrinhos, né? Parece um chifre. Que se quebrar o botão para de funcionar. É o que faz a alavanca para ele envergar no lugar certo e acionar. Então esse botão aqui é bem frágil. Normalmente ele quebra aqui no meio. Sabe? Se cair no chão então é fatal. As duas travinhas que eu removi, elas ficam encaixadas aqui nesse canto. Olha lá o buraco, tá vendo? Deu pra ver. Nesse buraco aqui, lá embaixo é o parafuso. Esse aqui, o redondo é o parafuso. Tá. É nesse buraco aqui de cima que ela fica encaixada. Então é por isso que tem que fazer aquele leve para cima para desencaixar o degrau que ela tem. Eu vou até mostrar para vocês de lado que fica melhor, ó. O botão RB e LB, olha lá.
Olha lá, ó. Tem aquele degrauzinho lá. É ele que é o responsável por travar. Então, se não der o leve pra cima e puxar, vai quebrar, beleza? Pode crer. Bem explicadinho. Valeu. Aqui também tem um outro botão, que é o de sincronizar o controle. Esse botãozinho, ele fica encaixado numa valeta que tem ao lado do botão X. Se vocês quiserem remover ele, é simples, é só empurrar para cima. Vocês mexem ele, empurra para cima e tira. E aí vocês conseguem ver o clique dele, tá ali, ó, o botãozinho dele. Para tirar o analógico também é muito simples, é só puxar para cima que ele vai sair. Caso vocês queiram substituir, só puxa para cima mesmo, ele já sai. E tem um chanfro exato para poder encaixar, tem uma posição certa. Dois lados dele tem a curva e dois lados são retos. Dá para ver aí? Dá pra ver sim. Beleza. Eu vou remover de uma vez porque a gente precisa remover para poder acessar, tirar a placa lá de dentro. Pronto. Uma dúvida que vocês podem ter também é o seguinte: analógico, vou trocar o analógico. Vocês podem observar que internamente esse analógico está diferente um do outro. Internamente, um é laranja e o outro é branco. Ou seja, o modelo de analógico diferente não interfere no funcionamento do controle. Pode instalar analógicos diferentes também. Para remover a cruzinha, caso vocês queiram fazer algum tipo de manutenção, também não tem mistério. Ela tem duas travas aqui em cima, nessa ratoeirinha, né, de aço, que é o que faz o efeito da mola. É a mola dela para voltar a setinha para o lugar certo. Aqui tem duas travinhas. Normalmente eu prefiro começar por trás. Eu acho mais fácil desencaixar primeiro atrás. Aqui ó, tem duas beiradinhas que eu pego uma ferramenta bem fininha, venho aqui no canto, empurro para fora, enquanto eu empurro aqui em cima também. O meu dedo onde tá vendo? Como se eu fosse apertar o direcional para cima, mas eu não pego no direcional, na setinha, eu só pego na ratoeira, na chapinha. Eu empurro ela para frente com o dedo e vou fazendo isso aqui embaixo, tá vendo? Aqui também ela libera facilmente. Um lado já foi. Aí faz com o outro. Liberou. Agora você solta e é só empurrar para cima que ela vai liberar desses dois buracos. Eu prefiro fazer ao contrário porque a beiradinha que ela tem embaixo é bem menor, olha lá, do que o que vocês têm que destravar em cima. Ou seja, fazendo desse jeito que eu mostrei para vocês, diminui a chance de empenar ela. E aí assim vocês conseguem remover facilmente a cruz. Ó. É só levantar, pegar com a espátula, só levantar. E observem que ela tem uma posição. Todas as quinas são quadradas com exceção da seta para baixo, que ela tem esse desenho diferente. Então, lembrem, se desmontar quadrado, 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 a seta para baixo é a única diferente, o formato aqui da onde encaixa no controle. Porque aqui, na verdade, não tem encaixe, né? Na seta para baixo, ó. Ela encaixa nas setas para esquerda, direita e para cima. Lá embaixo também, para quem quiser trocar, fica a chapinha que fecha o contato lá com o carvão. Olha lá. Daqui a pouco vocês vão conseguir ver em mais detalhes como é que é isso aqui. E já vou ensinar também uma adaptação que vocês podem fazer na placa que eu fiz e está funcionando até hoje. Agora a próxima etapa eu vou remover esse cabinho aqui de conexão que conecta a placa inferior com a superior. Antes de tirar os dois parafusos que ficam atrás do motor, aqui, esse parafuso aqui, Torx T6, e o outro do outro lado, outro Torx T6. Antes de remover o parafuso, para não forçar o conector, eu vou remover esse cabinho de conexão. Como que eu faço? Eu pego essa pinça bem fininha, enfio embaixo do cabo, eu começo enfiando embaixo do fio e eu vou arrastando até chegar embaixo do conector. Ou se você preferir, já vem direto aqui, ó, porque eu gosto de forçar pelo conector, para não correr o risco de arrebentar o fio. E aí eu enfio, seguro e puxo. Vou usar uma outra espátula aqui, pra gente poder empurrar para cima. Deu certo, viu? Agora eu desencaixo daqui, ó, o fio desse corte que ele tem na placa para não agarrar. Eu vou soltar a placa agora. Torx T6, estava bem apertado. Soltei o parafuso, ele é bem grandinho até. Estou indo no outro agora. Soltando esse lado. A placa já está pronta para ser removida para cima. Porém, para não puxar aqui, não dar alavanca, olha na parte de baixo, ela tem a conexão do fone de ouvido, que é a P2 padrão, que fica aqui. E tem também essa conexão
dos adaptadores, que é aquele controlador de volume original da Microsoft que você pluga aqui embaixo do controle e ele até tem dois suportes de plástico para entrar aqui. Enfim, é uma outra conexão que a gente utiliza quando tem um adaptador para controlar o volume direto no controle. Eu utilizo essa espátula bem fina, eu enfio ali embaixo e forço para cima, e aí eu vou forçando para cima. Pronto, já soltou. A maior força que eu faço é na espátula, porque é mais perto da conexão, qual conexão que eu soltei? Só puxar para cima, não tem mais nada. Foi essa conexão aqui, ó, que eu tirei. Essa conexão aqui, ó. Aqui é a fêmea e lá é o macho. Por isso que enfiar aqui a ferramenta é tão eficaz, porque fica perto da conexão e você não fica forçando a placa em outros pontos. Perfeito. Detalhe também, pode até manter esse zoom, quem tem curiosidade de saber como que troca ou como que limpa o P2 se tiver com mau contato ou algo do tipo. Na placa aqui tem vários pontinhos, são 7, 4 aqui e 3 aqui, que fecham o contato aqui com esse P2, ó, o P2 do fone. Isso aqui é muito difícil de trocar, é só vocês tirarem ele, ó. Ele é solto aqui, ó. Então, facilmente vocês removem ele. Só fiquem atentos para, se for trocar ele, ele tem duas posições e tem sempre que se atentar para ele não ficar com a conexão virada para a placa de baixo. Tem que ficar virada para a placa de cima, beleza? Para poder fazer contato com aquela outra placa de cima que vai entrar encaixando. Essa placa vai entrar no sanduíche contato, e ele vai ter que ficar com os Isso contatos aí. virados para essa. Tá bem fácil de entender. Perfeito. Ele também tem olha só, vou mostrar para vocês. Ele assim não cai, ó. Ele tem uma beirada aqui, ó, para quando você empurrar o plug não ficar forçando, ele não entrar, né? Ele iria entrar. Então ele tem beirada aqui e lá embaixo. Se eu levantar ele, ele escorrega e solta. Soltou. Ele trava na placa ali, ó. Ah, tá, entendi. Ele trava na placa para você forçar no lugar que não vai ter problema. Ele trava na placa de baixo, trava na placa de cima também. Muito bom. Muito bem feito. Bem bolado o Muito bem negócio. bolado, é. Bem engenhoso o negócio. E na hora de puxar ele não vai ir porque ele é mais largo aqui atrás, ó, do Sim. que a parede. Claro. Muito bem feito. Muito. Então vamos remover também a pecinha. Se vocês quiserem pode limpar tudo, álcool isopropílico, taquem tudo se vocês estiverem com problema de mau contato ou algum tipo de chiado no seu fone. Pode limpar isso aqui tudo com álcool isopropílico sem pena. Muito bom. Fica até com umas marquinhas ali de mau contato, tá vendo? Aqui, ó, tem algumas marquinhas de mau contato? De mau contato. É, beleza. Limpa antes de montar, né? Vou passar um álcool isopropílico antes de limpar. Vou passar no conector e vou passar aqui. Pronto, galera. Seguinte. Passei aqui o álcool isopropílico primeiro para limpar. E depois eu passei Corrosion X. Para quem não conhece, Corrosion X é esse produtinho aí que meu pai vai saber melhor dizer para vocês aí várias características sobre ele. Diz a lenda que ele foi desenvolvido principalmente para atender as necessidades da Marinha Americana e hoje é utilizado amplamente, tanto pela Marinha Americana quanto pelo Exército e quanto pela Aeronáutica. É um produto americano, desenvolvido nos Estados Unidos e importado pelo Brasil. E é altamente recomendável, principalmente se você estiver morando numa cidade litorânea. O pessoal que mora no litoral é um público realmente que vai se beneficiar muito. Sim. Porque esse produto ele forma uma camada protetiva por cima do material e é altamente repelente à umidade. Maneiro demais. Então impede, pelo menos é o que promete. A gente não fez testes. A gente não fez teste de ensaio, mas é o que promete. É verdade. A proteção dele parece realmente ser muito boa. Parece, porque é onde então, a gente aplica, né? Se você mora no litoral e está tendo problema de corrosão, de ferrugem e zinabre em componentes eletrônicos, eu recomendo você pesquisar a respeito desse Corrosion X. Pesquisem a respeito, que realmente parece ser um produto que entrega um resultado bastante bom. Sim, na câmera vocês não vão conseguir ver tão bem quanto a gente aqui, mas não só nessa placa, em outras coisas, tipo porta USB, a gente já colocou em porta USB que estava inclusive com mau contato e, pô, né, melhora muito. A gente tem usado bastante. A gente tem usado bastante. O resultado realmente é muito bom. Muda demais o aspecto instantaneamente. Aqui, por exemplo, eu acho que vocês não vão enxergar aí no vídeo, mas aonde eu passei perto dessas poças aqui, onde fecha o contato aqui do P2, ele fica instantaneamente, ele fica mais... Põe pra cá pra gente poder ver. Vou aplicar agora aqui, ó, ver se consegue pegar alguma coisa. Ah, dá pra ver. Dá pra ver sim. Dá, não dá? Dá muita diferença, é instantâneo. A mudança é instantânea. Ele é um óleo, ele é um óleo fino e ele não evapora. Ele forma uma camada e não evapora. Muito interessante, né?
você tem que ter um maior cuidado com o acúmulo de poeira, porque como ele fica ali, como ele não vai dissipar, como ele não vai evaporar, Vou botar aqui, ó. como ele não vai evaporar, você vai ter um problema maior com a questão da poeira. Mas, sinceramente, eu acho que é melhor você ter problema de poeira, Sem dúvida. de acúmulo de poeira, Uhum. do que você ter problema com Corrosão. corrosão em Corrosão equipamento estraga, eletrônico. A corrosão vai causar um dano permanente. E a poeira não. E a poeira não. A poeira isso aí. você limpa e pronto. É verdade. Já a corrosão você normalmente vai ter um defeito de difícil reparação. Ficou, perfeito. A poeira você vai limpar e vai estar limpo. E se for o caso de ter uma ferrugem, ela vai ela vai provocar um defeito que vai ser de difícil reparo. É isso aí. Muito bacana. Instantaneamente ele fica totalmente brilhoso, inclusive no plástico, né? Fica. É uma camada que ele deixa, né? E fica com muito aspecto bom. excelente. Todo russo, né? Tipo, às vezes o contato tá russo, tá meio fosco. Ele deixa brilhoso o contato. Passei legal, aqui também, ó, perto do Microsoft aqui, ó. Na placa eu passei em cima também. Isso aqui fecha o contato em algum lugar, acho que aqui, ó, ao lado do onde conecta a pilha. Exatamente. Porque isso aqui fica exatamente no meio entre esses dois, ó. Entre? Essa conexão da bateria fica no meio aqui, entre os dois bornes da pilha. Sei. Então, aqui está deslocado para trás. Então, é exatamente essa chapinha que eu passei o Corrosion, é exatamente aqui onde tem esse contato. Ó, muito bom. Passei Muito em bom. toda a placa, em todo lugar, parafuso, conector. Aqui também metálico, tava feio essa parte da conexão do controlador de volume, caso vocês instalem. Ele deixa um aspecto muito bonito. Novo, fica novo Ele praticamente. deixa um aspecto muito bonito nos Muito. metais, né? Deixa, muito bonito. É verdade. Eu passei aqui também, ó. Aqui, meu pai recomendou passar no meio, na conexão, né? Nos conectores, né? E ele é esverdeado, ele é verdinho. Onde você espirra, ele é verde claro, assim, é muito legal. Olha a diferença, vê se você consegue pegar aí. Esse aqui ficou brilhoso. Olha aquele parafuso lá do gatilho, como que tá russo, tá? Olha, vê se pega aí, vê se dá pra ver na câmera. Dá um zoom nele aí. Já dei. Vou passar nele pra vocês verem a Passa na diferença. mola também. A mola também. Olha lá, Nossa, dá diferença sim, vai. fica brilhoso. Passa na mola. Fica bem legal, né? Fica. É excepcional. O produto é bom, né? Muito. E não agride a borracha, não agride ao plástico. É próprio para placa de sistema. Sim, ele é próprio para placa de circuito, não causa curto, não é condutivo. A não ser que esteja ligado. Ah, não, lógico, porque ele tem um gás propelente e o gás propelente é inflamável. Sim. Então, por isso, você não deve utilizar ou aplicar em equipamentos que estejam energizados, né? Sim. Porque uma faísca pode realmente causar uma combustão. Vê se pega aí. Do gás propelente, né? Vou passar aqui pra gente. Olha lá, olha isso. Fica brilhoso, né? Impressionante. É. Então agora eu vou desmontar a placa, a última camada. Viu se o motor não tivesse preso com durex? Já teria caído várias vezes. Já teria caído umas 100 vezes. Por aí. Então agora vamos começar tirando, são 6 parafusos nessa placa. Minha mão talvez entre na frente aí, porque a posição não é muito favorável. Vê, pegou? Tá dando pra ver aí? Tá dando sim. Não tem mistério não, são 6 parafusos, todos T6, Torx. Vamos no próximo. Um detalhe que eu recomendo para vocês, quando for chegando no final dos parafusos, é segurar com a mão, porque aqui tem todos os botões que vão sair quando a gente soltar os parafusos. O outro fica aqui na frente, em cima do conector. Todos os parafusos que vocês verem tem que ser removidos. A placa tem que sair da estrutura sem fazer nenhuma força. Se tiver pesado, tá faltando alguma coisa, né? Se tiver pesado, tá faltando parafuso. E se forçar, já sabe, né? Ah, com certeza. Se forçou, quebrou. Quebrou. Vou usar até a beirada aqui do tapetinho, que ele já vai fazer o papel para mim de não empurrar os botões para cima. Também não tem tanto problema, é só para não forçar o parafuso, sabe? Em cima dos botões, como que eu sei? Porque eu já tô vendo aqui, ó. O acionamento da tecla B no controle é aqui na outra placa. Não é na placa de baixo. A placa de baixo controla todos os comandos, menos a B, que fica exatamente aqui nessa placa, olha só. A trilha de carvão dela aqui, ó. É exatamente essa aí na outra placa, embaixo do Microsoft. Ah, ok. Beleza? Ah, entendi. A parte preta é o carvão que vai fazer contato lá embaixo. Exato, é isso aí. Perfeito, ok. Isso aí, pai. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos tirar o último parafuso da placa inferior. Cuidado onde vocês seguram para fazer a força do parafuso, porque quando eles são originais, eles vêm mais apertados. E dependendo do lugar que você segura,
segure, por exemplo, aqui, ó, vocês podem observar que tem um buracão e tem pouca parede, ó. Estruturalmente aqui é mais frágil, então cuidado onde vocês vão fazer a força para não quebrar a estrutura principal do controle. Se quebrar a estrutura, lascou. Se quebrar a estrutura não vai dar bom. Não vai dar bom. Então aqui é muito simples, só puxar a placa para cima, zero força. Vamos lá. Segura aqui a borracha condutiva, que ela às vezes agarra na placa. E pronto, ó. Placa liberada. Aqui tem algumas soldas não originais, porque eu já troquei alguns componentes. E eu vou mostrar para vocês a dica que eu falei que eu ia passar sobre isso aqui, ó. Aqui são as setinhas do controle. Originalmente, ela usa um filme desse aqui, que encaixa perfeitamente aqui, casando com aquele corte ali. Exatamente assim a posição. E aí vem com a chapinha aqui. Quando você clica, aciona. Esse não é por carvão, é no carvão, na placa é carvão, só que diferente dessa borracha condutiva aqui, que o carvão é uma borrachinha, né? Ali é metal no carvão da placa, que fecha o contato. E aí o que acontece é o seguinte, vocês podem ver até que tem umas marquinhas aqui, ó, de uso, que é porque no direcional, na setinha aqui, ó, tem as pontas que vão fazer o acionamento lá. Então isso aqui é desgaste do plástico dessas pontas da setinha. Entendi. Entendeu? E aí o que aconteceu? Quando esse controle chegou para mim, ele chegou sem as setas funcionando. Aí eu tirei, removi, e para não gastar, na época eu não tinha original isso aqui, essa peça, para esse controle. Eu tinha a do outro modelo, que é o do FAT. Porque o que acontece? Esses controles Series S vêm com essa, como é que eu posso dizer? É uma película condutiva com esses 4 contatos. O pressionamento é mais macio. Já os modelos antigos, o FAT, são aqueles pretos, os primeiros controles do Xbox One, eles vêm com isso aqui transparente. O acionamento é mais duro e faz um barulho mais alto. Então eu não tinha na época. O que eu fiz? Eu removi as chapinhas dessa película e alinhei elas. Tem que estar muito bem alinhado, senão não funciona. Eu alinhei elas aqui em volta do contato, no lugar exato, e fui colando com durex. Então aqui, o que vocês estão vendo, tá colado com durex. Tava até descolando um pouquinho aqui, ó, mas está funcionando perfeitamente até hoje. Muito legal. Então fica aí a dica, caso vocês queiram fazer esse serviço. Se tiver algum adesivo que esteja querendo soltar, né, já troca de uma vez para não te obrigar a abrir ele de novo. Então agora é muito simples, galera, é só puxar para cima a borracha condutiva, lembrando que o lado tem as bolinhas pretas, é o lado da placa para fechar o contato. A parte que fica virada para o botão é totalmente cinza, beleza? Então aqui é o seguinte, os botões já estão todos expostos, se você virar eles já caem, dá para tirar um por um, aqui ó, o X, e ele tem a posição, todos os botões, eles não entram em outra posição, repara só, um lado dele é mais largo do que o outro, isso aí possibilita com que você encaixe ele facilmente depois, ó, só girar, ele já cai para a posição certa. Perfeito. Perfeito, esse aqui por exemplo, ó, 3 pontos, então é impossível de você colocar errado, ó. Sim. Muito legal. Eu uso essa ferramenta aqui, ó, a pinça, eu enfio no buraquinho que ele tem e solto, que ele já vem junto, ó. Muito bom. Ela atrapalha, só desviar dela. Y, aqui é o A. Ok. E por último, o B. O B é o maiorzão de todos. Ele é compridão. Agora vamos pegar o outro kit novo. Eles são todos da mesma cor. Mesmo formato, mesmo encaixe, porém o que muda... Pausa aí que eu vou mostrar pra galera. Eu vou organizar um e o outro. Pronto, galera. Eu organizei aqui para vocês darem uma olhada na diferença dos botões. Os de baixo são originais do controle branco do Xbox Series S. E esses aqui, todos em vermelho, são os customizados do kit que eu comprei, beleza? Então vamos instalar. Inclusive o X muda, bem legal, né? É. O X fica todo blackzão. Eu vou confessar pra você, eu achei mais bonito o X branco. É? Achei. Eu colocaria de volta o branco. No contexto fica mais bonito preto. É? Fica. Beleza. Vai ficar mais legal, o kit completo. Show. Mas vai ficar legal, acho que vai ficar bacana. Agora eu vou pegar aqui, ó, pra gente instalar. Então é bem fácil, só pegar a tecla, é só encaixar e girar até na posição. Eu viro todos ao contrário, aí eu pego. Cada um vai fazer de um jeito, né? Mas eu já pego assim na posição mais próxima do real. Ele só não foi porque tá encostando na mesa, mas não tem mistério. O B é o maiorzão de todos. Agora o X, Y. Esse aqui é o que tem 3 e esse é o que tem 2. Não dá para confundir, galera. Muito simples. Muito simples. Aí o que eu faço agora? Eu levanto o controle para eles encaixarem. O B faltou. Eu giro ele com o dedo mesmo até ele cair. Tá na posição errada, por isso que ele não foi. Agora foi, viu? Bem interessante. É só ir girando até ele encaixar. Isso aí. Encaixa a borrachinha. E aí eu viro ao contrário, segurando. Para poder ver se está tudo certinho antes de colocar a placa.
Todos os botões certinhos, centralizados na posição. Ficou bem legal, hein? Ficou. Gostei. Bora lá então, vamos colocar a placa para firmar todo mundo. Então agora não tem mistério, vou pegar a placa, a primeira delas, colocar na posição. Lembrando, é muito fácil, não tem outro encaixe, olha só. Solta ela, ela já vai casar certinho. Só alinhar aqui o dente, o corte que ela tem embaixo e a alimentação da entrada de alimentação para frente. E o corte aqui também do B, né? Não dá para errar. A vantagem é que ela não vai encaixar mesmo em outra posição. Não encaixa. É bem intuitivo. Sim. Então agora eu vou pegando os parafusos para a gente poder instalar. Tá imantada a ferramenta, eu recomendo que vocês imantem a de vocês também, pois facilita muito. Eu já tô acostumado com os buracos da placa, tipo assim, aqui não precisa nem marcar. Eu ia falar aqui para você que tem dúvida e tal, marca, mas não tem mistério, porque ó, na verdade, um que não tem parafuso é aqui, pode confundir vocês, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui do lado desse componente não é parafuso. Outro detalhe, eu não aperto até o final o parafuso não. Esse eu aprendi contigo, pai. Tem que colocar todos para depois apertar. Exato. Coloca todos, deixa um espaço mesmo. Olha lá, ficou no ímã do motor. Cadê? Tem um ímã aqui no motor, olha lá, ele roubou o parafuso da chave. Que é isso? Olha lá. Isso aqui, na verdade, minto, não é um ímã do motor. Isso aqui é um ímã que tem tem um componente que detecta a proximidade do ímã. E aí ele que comuta o R2, a intensidade, no acelerador de um carro, por exemplo, no jogo. Vou mostrar para vocês quando for colocar outra placa, que esse sensor, esse componente fica na outra placa. É o ímã para ele poder saber a posição do componente e detectar o campo magnético dele. Aqui em cima no B, perto do B. Bora lá, falta acho que mais nenhum. Acabou, né? Tem que sobrar 3. Não, 2. Tem que sobrar 2 para outra placa. Tem 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí, ó. Tá todo mundo aí. 3, 4, 5, 6. Todo mundo na área. Agora eu vou apertando. Eu gosto de apertar do centro para as beiradas. Perfeito. Como deve ser. Como deve ser. Só encostar. Não precisa apertar muito, senão espana e aí dá ruim. Eu encosto com os 2 dedos assim, ó. Eu chego no final, quando encosta, eu venho com os 2 dedos aqui na chave e dou só um apertinho de nada. A gente tem que se lembrar que a gente está fazendo a instalação de um parafuso de aço em uma sede que tem a rosca de plástico. Exato. Então aí, já viu, né? A chance que a gente tem de quebrar a rosca é grande. É muito grande. Cuidado também com a alavanca que vocês vão fazer na estrutura de plástico. Porque pode rachar também. Cara, são componentes frágeis. São componentes muito frágeis. São componentes frágeis. Pronto. Não pode lidar de qualquer jeito porque não vai dar bom. Não vai dar bom. Essa parte já está pronta. Agora, antes de instalar a outra placa, tem que instalar os botões dos gatilhos de cima, RB e LB. Então vou virar aqui o controle ao contrário. Muito cuidado com essas orelhinhas aqui. Elas quebram muito fáceis. Já vi controle quebrado isso. Então aqui muito importante, vocês não podem esquecer, caso tenha removido, o botãozinho de parear o controle, de sincronizar o controle, beleza? Não podem esquecer, senão vocês não conseguem parear o controle. Aqui tá na luva preta. Pegou aí? Pegou. Então aí é muito simples, é aquela posição que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. É a parte que conecta, não tem outro lugar, porque você obrigatoriamente vai ter que colocar ele assim. Pegar ele por cima aqui, ó, e encaixa nessa valeta aqui. Encaixou, não tá até o final ainda. Não empurra no controle, dá um leve nele. E aí sim vocês empurram e travam ele, ó. Pronto, travou. Tem uma cunha ali, um chanfro, sabe? Aí testa o clique, tá funcionando perfeitamente. Beleza? Beleza. Então agora vamos pro RB e LB. Com o controle ainda nessa posição, vamos instalar o RB e LB. O B aqui é a tecla que fica meio bobona, porque ainda tá frouxa, porque a placa não entrou, beleza? Então, cuidado que ele pode sair de posição. Então, antes de colocar a segunda placa, vocês observem bem o B. Então, aqui eu vou pressionar novamente o gatilho, e aí eu venho com o RB e LB. Aí se vocês confirmem a posição do botão, não tem mistério. Basicamente, ó, ele não entra em outra posição. A barbatana dele, que vai fazer o clique lá no botão, tem que ficar para cima. E o buraco que ele tem do pareamento, ele tem 2 buracos. Então até daria, em termos de buraco, para vocês colocarem ao contrário. Mas é a barbatana aqui para cima, não pode forçar nada. Vocês vão ver que naturalmente ele vai se encaixando e vocês empurram com os 2 dedos. Travou um lado aqui, ó. Aquela travinha que a gente soltou. Olha o outro lado ali, pai. Pega lá pra galera ver, tá vendo? Vou empurrar um pouquinho para cima, dar um leve, travou. Tá no lugar. Agora
a trava. Tem duas opções. Vocês conseguem colocar a trava com o botão no lugar ou sem ele no lugar. Eu prefiro colocar com ele no lugar. Acho que fica melhor. Não tem como errar porque a posição ali fala por si só. Bolinha do botão e a conexão de carga. Então vocês vão começar por baixo. Vocês vão encaixar primeiro embaixo. É que eu não consigo virar para vocês verem por causa da posição. Mas vocês vão primeiro encaixar embaixo, assim, ó, por baixo da micro USB. Cuidado que é mestre em acontecer o quê? Essa beiradinha aqui, ó, do meio, a central, tá vendo? Entrar dentro da USB. Ah, tá. Acontece, aí você fica guerreando ali. Cuidado Sim. que você pode quebrar a conexão USB, né? Pode quebrar tudo. Pode quebrar tudo. Então aí, tomando cuidado para não entrar essa parte de plástico dentro da micro USB, vocês apoiem embaixo da micro USB, aquela partezinha, o gargalo, e vão empurrando para dentro enquanto vocês balançam para ela passar aqui o botão. Dá para vir de lado, ó, viu? Encaixei um lado primeiro, tá vendo? Tá de lado, ó. Encaixei um lado primeiro. Acho que assim vai dar mais certo. E vocês vão empurrando. Ó, um lado já foi, passou. Dá também, como eu falei anteriormente, para colocar tudo junto, sabe? Pior. Mas eu acho que é pior. Corre risco de quebrar, né? Aqui, ó, ele mexeu no botão lá dentro. O botão tá desalinhado com o buraco. Aí eu vou empurrar ele novamente para baixo, o botão de sincronizar. Só para confirmar, não estava desalinhado, era falta de força para cima. Porque a USB também está desalinhada. Tem que estar pressionando aqui os botões do gatilho, senão ele não libera. Fica forçando e não encaixa. Então aí vocês empurram para cima, olha ali o alinhamento. Tá faltando empurrar para cima e para trás ao mesmo tempo. Pronto, foi. Viram só? Travou aqui em cima. E embaixo tem que estar alinhado. Agora sim, vamos colocar a outra placa, não esquecendo o conector P2 na posição dele com as conexões para cima, dá aquela mexidinha. Para ter certeza que está encaixado no lugar, Exato, né? para ter certeza, é isso aí, pai. E agora vocês fazem o quê? Vem com a placa, eu gosto de segurar aqui aquele cabinho de conexão da outra placa, eu seguro ele, vão com ela de lado, desviando do gatilho, e vocês têm que ao mesmo tempo alinhar ela no meio da conexão da pilha lá, ó, a parte da bateria, a conexão da bateria, tá vendo aqui, ó? Sim. Alinha junto, tira os cabos do caminho, pode soltar também aqui, só não deixa ele voltar para baixo, ele tá querendo ir embora. E aí levanta o controle, porque o analógico serve como um batente lá na mesa. Levanta o controle, confirma assim, só olhando de baixo, se tá faceado aqui, ó, olha se tá faceado, está alinhado a placa com o final do controle. Estando, só vocês... Vou tirar aqui de novo. Só vocês empurrarem para baixo, vai até estar um clique. Cabos fora do lugar, tá certinho, não tá embaixo esmagando. Só apertar. Deu um barulhinho bem singelo, não é muito alto porque é uma conexão da placa, né? Então aqui, ó, já tá alinhado, o P2 está no lugar. A placa já faceou com ele, tá topando ali, ó, certinho. Quando apertar a placa ele vai ficar show demais. Perfeito. Aqui também o alinhamento tá ótimo. Muito bom. E agora então, só a gente colocar os parafusos. Eu gosto de colocar o parafuso antes de prender isso aqui, ó. Deixa eu virar ao contrário pra galera poder enxergar melhor, né? Eu giro sempre o parafuso ao contrário pra rosca encontrar no plástico. Não aperto até o final, mesmo esquema. Pego outro parafuso, é no mesmo lugar, só que espelhado do outro lado do controle. Então aí, eu gosto de apertar a placa para baixo enquanto eu aperto. Mesmo esquema, não apertem muito. E agora do outro lado também. Pronto. E agora vou prender o fiozinho minucioso, né? Ele já tem o próprio formato, aí eu pego ele, volto ele pro lugarzinho dele, e alinho lá. Eu gosto de alinhar com uma ferramenta e empurrar com outra. Já foi, mas tá torto. É só empurrar o lado que ele não foi. Eu senti o clique. Não dá pra ouvir porque é muito suave, né? Então basicamente eu faço isso. Alinho com a pinça e empurro com uma outra ferramenta. Dá pra confirmar. Qualquer coisa vocês apertam de novo e pronto. Tá no lugar. Confirmem se tá alinhado aqui. Se ele tá passando na valeta e Já deu. tá no jeito. Agora falta a gente soldar novamente e eu vou colocar também de uma vez do outro lado ali as setinhas. Não se preocupem dos gatilhos não funcionarem direito aqui, porque para funcionar você tem que aliviar os dois, o RT e o LT. Vocês precisam aliviar para funcionar o RB e o LB, porque enquanto ele está sendo pressionado para cima, não funciona. Porque o que faz esse gatilho não ficar empurrando o RB e o LB é a carcaça embaixo, tem um batente nela. Limita o movimento. Limita o movimento. Aqui na parte de dentro, ó, tem até uma borrachinha lá. Aqui, tá vendo? Essa borrachinha aqui
E do outro lado também. E tem uma outra borracha que depois eu mostro para vocês na parte de dentro da carcaça, que é para não dar aquele barulho de plástico feio quando você chega no limite aqui. Quando isso aqui bate na carcaça para não tá. Tem aqui uma borrachinha também, muito chique, olha lá, muito capricho, ó. Ah, que legal. Maneiro, né? Muito. Muito caprichoso. Os caras são muito bravos. É um projeto bem feito demais. Muito bem feito. Aqui também, ó, o suporte do motor. Tem um suporte do motor aqui embaixo, porque a parte de cima fica presa, por isso que a gente colocou um durex. É a parte onde fica apoiada aqui. Perfeito. Vocês podem tirar ou não o durex. A vantagem de não tirar o durex é que da próxima vez que vocês abrirem já tá pronto. Sim. Pra não cair, né? Ah, sim, não faz mal nenhum deixar o durex aí. Não faz mal nenhum. Nenhum. Então aqui, ó, eu vou colocando enquanto o ferro esquenta, a gente coloca as setinhas. Aqui é simples também. Vocês pegam a cruz, alinhem naquela posição que eu falei com vocês. Os 3 lados, que são quadrados, ficam para cima e o único que é diferente é para baixo. Beleza. Beleza? É o único que não tem um encaixe, ó. A cruzinha ela encaixa perfeitamente no centro também. Ela tem um centro ali, ó. Aí pronto, caiu. Ali ela não fica, ela só encosta, ela não tem nada. Vai dar para perceber que ela tá apoiada nos 4 cantos e tá de boa ali. Exato, alinhadinha. Na posição certa, alinhada. Isso aí. E aqui eu faço o inverso. Eu comecei tirando por baixo e liberei a parte de cima. Isso. Agora é o contrário. Começa por cima. Eu começo por cima, é isso aí. Termina na de baixo. A pinça me atrapalhou mais do que ajudou. Vou fazer com a mão mesmo, que eu já tô mais acostumado, não vai tampar nada pra vocês não. Aqui, ó, só começar encaixando lá em cima, tem 2 quadradinhos, encaixou nos 2. Perfeito, deu pra pegar bem na imagem. Pegou bem? Boa. Aqui agora ela tem uma pressão, caso seu direcional esteja, a setinha esteja frouxa, bamba, vocês conseguem tirar isso aqui e dar uma pressão nessas molinhas, porque se fizer muita força quebra. Empurra pra baixo e trava aqui, ó. Pronto, travadinho, no jeito. Ótimo. Dá para colocar também os analógicos, para a gente não esquecer. O analógico é aquilo, tem 2 lados que são retos e os outros arredondados, então ele fica assim, ó. Não tem como errar. Perfeito. Perfeito? Sim. Aí é só virar ele assim e empurrar. Eu apoio a placa embaixo, empurrou, travou. Deu? Esse aqui mesmo esquema, alinhou. Empurrou e travou. O ponto que eu empurro é até ele dar o tec do Sim. próprio analógico, o clique do analógico, de correr no personagem, por exemplo. Ok. Setinhas todas funcionando. E eu acho que o ferro já deve estar quente pra gente soldar. Deve estar, experimenta lá. Vou virar ao contrário, tá quase pronto o controle. Vamos ver aqui, já esquentou. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu gosto de começar de baixo pra cima, então aqui é o mais perto lá do analógico, é o preto, que no caso tá pintado de azul. Aí vamos soldar aqui, galera. Vai até no ponto que, ó, engole todo o fio. E agora é o positivo do motor principal. Deixa eu melhorar a posição. Agora o preto. E o cinza que tá pintado de vermelho. Pronto, esse lado já foi, agora vamos no outro. Vamos lá aqui, ó, o primeiro deles é o negativo do motor principal, esse mais perto. Pronto, um já foi. E agora o último. Pronto. Perfeito. Tudo no jeito. Caso vocês queiram testar o controle, tem um site, né? O Gamepad Tester, que vocês conseguem entrar, conectar o controle no seu PC e tem um botão lá de vibrar. E aí vocês conseguem testar. Toda a vibração tá funcionando. Se eu não me engano, também esse site, além de vibrar os principais, no caso do PS4, o controle só tem esses principais. E no Xbox One, que ele tem esses 2 do gatilho, ele também vibra os do gatilho. Eu tenho quase certeza que ele vibra todos ao mesmo tempo. Muito bom. Muito. Agora sim, vamos para a finalização. Agora é a parte estética. Parte de baixo, recomendo vocês tirarem a tampa de uma vez. São 2 línguas que entram e mais a trava que fica só no centro. Então fica a dica, dê preferência para empurrar no centro, porque quando você empurra, você libera ela ali, ó, viu?
E na parte superior são mais 2 linguetas na parte de cima e uma aqui no centro na parte de baixo, para não deixar mexer. Muito bem feito. Bora lá então. Aqui tem uma parte importante que vocês precisam alinhar o fio. Coloca o fio para dentro. Pode até deixar ele um pouco assim, depois vocês acabam de arrumar. E aí vocês têm que acionar o gatilho, mas não da maneira que a gente estava acionando antes. Tem que acionar assim, ó. Minha recomendação para ficar mais fácil ainda, vira o controle ao contrário, porque vocês não podem se dar o luxo de quebrar o borne da pilha, o encaixe a conexão da pilha, né? Vira assim, fica mais fácil. Encaixa alinhando primeiro lá, ó. Exato, perfeito. Encaixa lá primeiro, as duas, tem uma valeta ali na tampa. A tampa tem 2 valetas, uma para cada. Aí verifica se o fio está indo para dentro do controle. Esse aqui está indo para fora, olha só, embaixo. Está indo para fora, dá um leve para cima, empurra para dentro e volta com a tampa para baixo. Tem que estar lá para dentro do controle, galera. Então voltando aqui, presta atenção. E o importante é vocês apertarem o gatilho, porque senão não vai encaixar de jeito nenhum. Apertou o gatilho, empurrou para baixo, pronto. Tá encaixado lá na valeta certinho. Olha lá. Beleza? De boa. Gatilho já tá no batente, verifica isso também. Se os gatilhos estão topando na carcaça. Como que eu sei? Sem você dar o leve neles, tenta acionar o RB/LB. Se estiver acionando normalmente, tá perfeito. Tá na colocação certa. Isso aí. Os fios estão para dentro. Verifica também se ele vai ficar esmagando em alguma travinha. Tira eles de perto dos buracos, porque aqui também entra aquela capa como sustentação. Então tá perfeito. Show. Vamos ver o outro lado. Ó, tá vendo? Tá na reta. Aí eu gosto de tirar ele daqui da reta o máximo possível. Mas ele também já vai empurrar, sabe? Se não der para tirar, também não faz mal deixar. Assim já tá bem bom. Tá de boa. Porque o fio fica suave. Se não força muito, pode quebrar a solda lá na placa, né? É. Então assim já tá bom. Quando vira a capinha, só vai empurrar um pouquinho. Perfeito. Então, todos os botões, antes de fechar, testem. Tudo funcionando. Analógico destravado. Não force muito o analógico aqui, porque o batente do analógico, o batente dele está na tampa aqui, no acabamento superior. Tudo funcionando perfeitamente. Inclusive o de ligar o controle também. E o de parear também. Pronto, agora é só pegar e colocar a tampa superior. Zero mistério, muito, muito fácil. Se você chegou até aqui, isso aqui é muito mamão com açúcar. É só pegar, soltar ela aqui em cima, pronto. Já encaixou. Então agora, só pegar, esses parafusos são Torx T8. Vou começar pelo do centro aqui, que é o principal. E eu novamente não aperto. Eu tive que furar aqui o adesivo para poder acessar esse parafuso. Coloquei do meio, não aperta até o final, deixa ele frouxo e vai nos seguintes. Um aqui embaixo. Cuidado para o parafuso não cair dentro do controle, senão te obriga a desmontar de novo, né? Mais um aqui na parte de baixo. Novamente, não apertei até o final. Nenhum eu aperto até o final. Eu encosto todos primeiro, volto um pouco e aí sim depois eu dou aperto. Agora esses são mais 2 em cima. E o último. Então aqui pronto, encostei. Agora sim eu volto apertando. Eu gosto de começar pelo do meio para a extremidade. Não preciso dizer, não apertem muito, né? Rosca no plástico. Faltam 2. Esses aqui são os mais que se afrouxarem você sente, porque fica próximo da mão onde você segura. Então, esses aqui, se eles afrouxarem, você vai sentir o controle meio frouxo, meio bambo na mão, sabe? Fica bem esquisito. Para confirmar se o aperto tá bacana, você aperta o controle para ver se ele tá firmezinho. E confirma os botões novamente, não custa nada, né? Os analógicos também. E as setinhas, beleza? Se esse aperto tá muito bom, eu volto no meio de novo para ver se por acaso mexeu ou não. Tá tranquilo. Tá ótimo, galera. Então agora, para finalizar, faltam só mais 2 coisas. O acabamento lateral, os acabamentos, né? E os grips do analógico. O acabamento é muito simples de colocar, muito tranquilo. Vocês alinham aqui, ó. Só colocar em cima ele já vai automaticamente, sabe? Cada uma tem uma posição, não tem como errar. Ela fica totalmente torta se vocês tentarem colocar ao contrário. Confirma ali o fio, não mexe não. Alinhou, vai dar um estalão. Beleza? E aí aqui, ó, alinhou. Empurrou, pronto. O controle tá quase pronto, agora é a última parte.
Será que a gente consegue? Será que dá? Ih, rapaz, aí agora complicou, hein? Ih, será? Meu Deus do céu. Não sei, hein? E agora? Agarrou. Ai, meu Deus. Ele agarrou mesmo, não é sacanagem não. Agarrou? Agarrou. O saquinho já tá aberto, ele que tá agarrado. Isso aqui que é grip mesmo, hein? Quem quiser preservar mais o analógico, bota um talco aqui, que vai preservar, hein? Depois eu vou até colocar nesse aqui também. Então pronto. Para não dizer que tá pronto, falta só fazer o quê? Colocar as pilhas. Passar um corrosion, né? Para não sair do padrão. Corrosion não é tão bom que a gente usa em parte metálica tudo que a gente tem. É isso mesmo. Só não respira, galera. Bora lá então, colocar as pilhas. Pronto. Colocar a tampa para finalizar o serviço. Tá lá, como deve ser. Como deve ser. Ficou muito legal, hein? Como deve ser. Ficou bacana, hein? Já deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual dos dois vocês mais gostaram. Vamos ver, será que liga? Será? Ih, rapaz. Não é que ligou? Não é que ligou? Nossa. Olha que bonito que fica o preto, aquele símbolo preto. Ficou bem legal, né? Ficou bacana, hein? Ficou bem bom, eles agarram muito no dedo. E eu particularmente gostei demais, hein? Então tá aí, galera. Entramos aqui no site que eu falei com vocês, para vocês poderem testar o controle de vocês, caso vocês queiram. Vamos testar então LT, RT, LB, RB. O analógico daqui a pouco eu mostro em mais detalhes. Seta para esquerda, direita, cima, baixo, X, Y, B, A. E agora aqui embaixo os analógicos. O analógico esquerdo, o analógico direito e o clique do analógico para baixo. E aparece aqui, ó, B10 e B11. Tudo funcionando com exceção do Start, que ele já não estava funcionando. Esse botãozinho aqui é um defeito na placa que eu não consegui consertar e não tem problema porque para mim vou usar no PC, então eu uso o ESC para poder fazer essa função. E tá aí para finalizar os dois controles para vocês poderem votar qual vocês acham mais bonito. Esse aqui é do meu pai, esse aqui é o meu. Ficou bem Muito customizada. legal. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito, não ficou, pai? Ficou. Valeu, obrigado pelo feedback. Bem bonito. Obrigado pela ajuda também na participação desse vídeo. Pode que. Tamo junto, obrigado pela paciência. É sempre um prazer enorme. Ah, é nóis. Prazer é todo meu. E aí chegou aquele momento que a gente vai pedir a você que está aí assistindo esse vídeo. Com certeza. Se você viu alguma informação que agregou conhecimento para você, chegou a nossa vez de pedir aquele like. Não custa nada de para pedir vocês. aquele comentário. Comenta nem que seja uma qualquer vírgula. Coisa, exatamente. Qualquer coisa. Um emoji. Vocês vão ajudar pra caramba a Vai gente. ajudar demais o Vai ajudar canal. o canal. A Né? divulgação Ajuda a gente. Com certeza. E compartilha também com seus Compartilhe amigos, com o máximo com os de pessoas inimigos, com todo possíveis. mundo. Com aquele cara que tem um controle com Compartilha defeito. geral. Compartilhe com aquele cara, teu amigo que tá com controle com defeito, que eu também conserto controle Sim. de PS4, Sim, PS5, Xbox One. sim. Todos os controles, manda mensagem. Xbox 360. Xbox 360, PS3, a gente conserta. Dependendo certeza. do problema, a gente vai com certeza conseguir solucionar. É isso aí. A não ser Valeu, que seja, então. a não ser que seja placa mesmo, né? Placa com defeito, Aí a normalmente. placa com defeito é complicado, não acha peça, Normalmente né, cara? não vale a pena consertar. Não vale é. a pena ter que Preço- importar e aí o O preço, preço de vai... uma placa nova sai quase o preço de um controle novo. Então É, aí não não dá. compensa. Não compensa. Mas caso seja um analógico, um botão, alguma coisa, a gente consegue consertar na maioria das vezes. É isso aí. Clique fantasma ou a falta de conseguir clicar, algum botão parou no PS4, PS5. Manda um comentário aí no vídeo que eu passo meu contato pra vocês, beleza? É isso aí. Valeu, galera. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado Quem a gostou, você. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Com certeza. Quem De gostou, novo. deixa o likezão e se inscreva no canal e ative o sininho pra receber muitos vídeos como esse e outros temas também. É isso aí. Fechou? Um forte abraço. Tchau, tchau, galera. Um abraço, Valeu, gente. valeu. Valeu, tchau.